Seja bem-vindo ao Relatos Narrados. Aqui, o medo não tem cortes e o silêncio guarda segredos que ninguém quer ouvir. Você já sentiu que um lugar estava te observando? Que o próprio ambiente respirava com você, esperando algo? Tem prédios que parecem vivos e alguns famintos. Essa é a história de André, um porteiro experiente que aceitou um novo emprego em um edifício de alto padrão, recém-inaugurado, moderno e imponente, mas escondia algo nas paredes de concreto e vidro, um segredo que estava esperando alguém como ele. Agora, coloque os fones, apague as luzes e, se ouvir uma batida vinda do térreo, não abra a porta. André, 56 anos, porteiro há mais de 30, nunca teve medo de trabalhar à noite. Já viu de tudo: invasão, incêndio, desmaio, briga de casal. Mas o que aconteceu naquele prédio novo não se compara a nada que ele já tenha enfrentado. Ele foi contratado para cobrir o turno da madrugada no edifício Essenza, um condomínio recém-entregue com fachada espelhada, jardim vertical, portaria blindada e tecnologia de ponta. Mas havia um detalhe: o porteiro anterior havia pedido demissão no terceiro dia de trabalho. Saiu sem dar explicações. O síndico disse que era coisa de gente fresca com medo de barulho. André riu. Ele não tinha medo de nada. Na primeira noite, tudo parecia normal. Ele chegou às 22 horas, vestiu o uniforme novo, pegou a lista de moradores, testou os interfones e ajustou as câmeras. Tudo funcionando, tudo novo, tudo silencioso. Mas havia algo naquele silêncio que incomodava. Era silêncio demais. Como se o prédio estivesse esperando alguma coisa. Às 2h13 da madrugada, enquanto tomava café na guarita, uma notificação apitou no sistema. Sensor de presença, subsolo 2, corredor técnico. André olhou as câmeras. A imagem estava escura. O sensor captou movimento, mas não havia ninguém na imagem. Ele levantou, pegou a lanterna e seguiu pelo elevador de serviço. Mal sabia ele que aquele seria o primeiro passo para uma noite sem volta. O elevador de serviço desceu até o subsolo 1 normalmente. Mas quando André apertou o botão para o subsolo 2, a luz interna piscou 3 vezes e o elevador parou. Travadinho, ele bufou, apertou novamente. Nada. Então, com aquela calma de quem já viu coisa demais, saiu e decidiu descer o restante pelas escadas. De emergência, o barulho do sapato batendo no cimento seco ecoava com força. A cada degrau, o ar parecia mais denso, mais abafado e mais frio. Ao chegar no subsolo 2, estranhou uma coisa. O local não estava no mapa de plantas que ele tinha recebido. Corredor técnico? Ele sabia que aquele tipo de corredor era geralmente estreito, cheio de dutos, caixas de força e fiações. Mas esse parecia diferente. A luz de emergência estava acesa, piscando em vermelho, e o sensor que havia ativado o alerta da portaria continuava ativo. Ele apontou a lanterna. Nada. Mas ao dar 3 passos para dentro do corredor, o rádio preso no cinto chiou. Denader, ele parou. O som foi rápido, como se alguém tivesse tentado chamá-lo, mas falhado. André olhou para trás. Ninguém. O prédio estava vazio, só ele ali. Continuou caminhando devagar. As paredes do corredor eram de concreto puro, sem acabamento, com marcas de mãos sujas, como se alguém tivesse tentado se apoiar ou arranhar tentando sair dali. O corredor fazia uma curva e a luz de emergência não alcançava mais. A lanterna falhou por 1 segundo. Quando voltou, algo havia mudado. Uma porta metálica estava no final do corredor, grande, antiga, com trincos de ferro e um número gravado na tinta descascada. 3. Mas não existia subsolo 3 naquele prédio. Pelo menos, não no projeto original. André aproximou-se. A porta tinha um cheiro forte de ferrugem e umidade. Ele segurou a maçaneta e sentiu frio. Um frio que parecia vir de dentro da porta, como se ela escondesse um lugar onde o tempo parou. E então, 3.
Batidas secas do lado de dentro, André deu um passo para trás. O rádio chiou de novo, agora mais claro. Não! Abra! Ele arregalou os olhos. A voz era fraca, feminina, mas o prédio estava vazio. E a porta, lentamente, começou a abrir sozinha. A porta abriu com um estalo seco e um rangido que parecia um gemido de dor. Atrás dela, um corredor estreito, escuro e impossível. As paredes eram diferentes. Não pareciam cimento. Eram pedra escura, antiga, como se tivessem sido esculpidas séculos atrás. A iluminação, nenhuma. A lanterna tremia em sua mão, mas ainda funcionava. André respirou fundo e deu o primeiro passo. O ar ali dentro era pesado, úmido, com cheiro de terra e algo mais. Carne crua, um zumbido fraco parecia vir das paredes, como se o próprio lugar estivesse sussurrando, mas ele não entendia as palavras. A porta atrás dele se fechou com um baque. Tentou abrir. Trancada, ele estava preso. Seguiu em frente. A cada passo, o corredor parecia mudar de forma. Ora estreito, ora largo. Ora liso, ora com rachaduras. E então ele ouviu passos, não os seus, outros, vindo na direção contrária, mais à frente. A lanterna iluminou o fim do corredor e por um segundo ele viu uma criança, parada, de costas, vestido branco, sujo, imóvel. Ele chamou: "Ei, quem é você?" A criança virou a cabeça devagar, mas o rosto estava coberto por um saco de pano amarrado com barbante. André deu um passo para trás. A criança não se mexia, mas sussurrou: "Ele ainda está aqui", e sumiu, simplesmente. Desapareceu no ar. A luz da lanterna piscou 2 vezes. Quando voltou, a parede à sua frente tinha uma porta de madeira antiga com o número 3B. Ele se aproximou. A madeira estava quente ao toque. Do outro lado, vozes. Não gritavam, sussurravam, muitas, ao mesmo tempo. E então, risadas. Risadas. De crianças. André hesitou, mas a porta se abriu sozinha. Lá dentro, uma sala ampla, escura, com apenas uma mesa redonda no centro, e ao redor dela, 4 pessoas sentadas, todas de costas imóveis, vestindo roupas antigas, encardidas. André deu um passo para dentro e todos ao mesmo tempo viraram lentamente, mas não tinham rosto, apenas pele lisa como bonecas mal costuradas. Eles levantaram e apontaram para ele, e uma voz surgiu do teto, grave, cavernosa: "Mais um, o vigia, sempre vem o vigia." André congelou. Aquelas figuras sem rosto começavam a se mover em direção a ele, lentamente, como se dançassem num ritmo que só elas ouvissem. Ele correu. Saiu da sala sem olhar para trás, o som dos passos mudos o perseguindo. Corredores surgiam onde não deveriam existir. Escadas levavam para cima e voltavam para o mesmo lugar. Era como se o prédio tivesse se transformado num labirinto vivo. O rádio chiava no cinto, agora sem voz, só um ruído constante como respiração pesada. Ele parou por um instante, ofegante, encostado numa parede, e viu algo no chão, uma chave, velha, de ferro, e gravado nela, Porta 11, mas o prédio só ia até o andar 10. Com a lanterna fraca, ele começou a andar procurando algo, qualquer coisa que indicasse saída. Foi quando viu o elevador parado, com as portas entreabertas. Entrou. Os botões brilhavam em vermelho, e entre eles, um botão novo, não existia antes. 11. André hesitou, mas apertou. O elevador começou a descer. Não subir, descer. A luz piscava. A cabine fazia ruídos metálicos, como se estivesse arranhando o próprio eixo. E em cada segundo que passava, André sentia o ar ficar mais denso, mais pesado. O visor marcava 3, 4, 6, 9 e ele apertou todos os botões tentando parar. Nada. O elevador parecia fora do tempo e do espaço, até que ele parou. A porta abriu com um som seco. Um corredor o aguardava, escuro.
com uma única porta no fim. Na porta, escrito, a mão em algo que parecia sangue seco. Não abra, ele está olhando. Mas a chave em sua mão começou a queimar e a maçaneta da porta girou sozinha. A porta abriu devagar, rangendo como se algo estivesse sendo rasgado do outro lado. André apontou a lanterna, mas a luz não atravessava o espaço. Era como se o feixe morresse no ar, engolido por uma escuridão viva. Ele deu 2 passos para dentro. O chão era de pedra úmida, as paredes pareciam cobertas por uma espécie de musgo escuro e algo pingava do teto, lento, constante. Ploc, ploc. No centro da sala, um círculo marcado no chão com símbolos que ele não reconhecia. Pareciam entalhados a ferro quente. No meio, uma cadeira de madeira e nela, um homem amarrado. Respirava com dificuldade. Cabeça baixa, cabelos longos e desgrenhados. André se aproximou devagar. Ei, senhor? Nenhuma resposta. Aproximou mais. Tocou no ombro do homem. Frio, gelado como mármore. E então, o homem levantou a cabeça. Era ele. A mesma farda de porteiro, o mesmo rosto, ele mesmo, mas os olhos costurados. E a boca se abriu, mas não era sua voz. Era uma voz múltipla, de muitos, de todos. Você já estava aqui, sempre esteve. André caiu para trás, aterrorizado. Sala começou a girar. As paredes começaram a se fechar. Do teto começaram a cair fios vermelhos pulsando, pareciam veias descendo em direção ao chão. E então, olhos. Centenas de olhos começaram a surgir nas paredes, olhos que piscavam, olhavam, choravam, e no centro deles uma figura surgiu da escuridão, alta, envolta em um manto preto, flutuando, sem rosto. Apenas um olho gigante no centro da cabeça. Ele estava olhando, e a voz múltipla falou mais uma vez. O vigia, o vigia. Você olha por todos. Agora todos olham por você. As luzes se apagaram, a porta desapareceu. André gritou, mas não havia mais som. E então, silêncio. Não havia mais André. Não havia mais porta. A sala simplesmente deixou de existir. No dia seguinte, às 6 da manhã, o síndico chegou como de costume. Estranhou o portão fechado, sem resposta. Chamou pelo rádio. Nada. Tentou ligar para o celular de André. Chamava, mas ninguém atendia. A administradora foi chamada. Arrombaram a guarita. Vazia, ponto tudo em ordem. Café frio na mesa. O rádio chiado como se tivesse acabado de ser usado. Mas nenhum sinal de André. Câmeras. 12 horas de gravação sumiram. Os arquivos mostravam o início da noite normalmente, mas a partir das 2h13, tela preta e o mais estranho, o prédio não tem subsolo. Os engenheiros da construtora confirmaram. O projeto original só vai até o subsolo 1. Nenhum corredor técnico, nenhuma sala, nada além da estrutura padrão. Mesmo assim, um morador que foi até a garagem naquela noite jura ter visto luz vermelha piscando vindo de uma porta trancada nos fundos, mas não havia nenhuma porta ali no dia seguinte. 3 semanas depois, um novo porteiro foi contratado. Na primeira noite, ele encontrou algo preso sob a bancada da portaria. Uma chave, enferrujada, com o número 11 gravado. Desde então, a campainha toca sozinha às 2h13 e ninguém mais desce para o subsolo. Eu assumi o posto de porteiro noturno naquele edifício novo e sofisticado, poucas semanas após o desaparecimento inexplicável de André, meu antecessor. Desde o início, percebi que a atmosfera nas madrugadas era estranha. Os corredores impecavelmente limpos e apenas pontualmente iluminados por sensores de movimento pareciam esconder algo nas sombras, e o silêncio, vez ou outra, era interrompido por ruídos distantes que eu não conseguia explicar. A história do sumiço de André circulava em sussurros entre alguns funcionários.
mas a administração negava veementemente a existência de qualquer andar secreto ou fenômeno incomum no prédio. Ainda assim, eu não conseguia afastar a sensação de que havia mais ali do que os olhos podiam ver. Essa suspeita se intensificou quando, durante meu primeiro turno, encontrei por acaso uma chave antiga caída atrás do balcão da portaria. Uma chave de metal frio e desgastado, com uma pequena placa enferrujada onde se lia o número 11. O prédio tinha apenas 2 pavimentos subterrâneos de garagem, chamados de subsolo 1 e subsolo 2. E certamente não havia nenhum 11 no painel do elevador ou em qualquer planta que eu conhecia. Mostrei a chave a um colega mais antigo, mas ele deu de ombros. O gerente do condomínio apenas franziu a testa e disse que devia ser de alguma instalação velha, sem importância, aconselhando-me a guardá-la na gaveta de achados e perdidos. Mesmo assim, aquela chave misteriosa não me saía da cabeça. Eu soube, por comentários velados de outros funcionários, que André desaparecera justamente durante uma ronda no subsolo 2, após investigar um alerta estranho captado pelas câmeras de segurança. A coincidência era perturbadora demais para ignorar. Inquieto, passei a prestar mais atenção aos monitores de segurança e aos sons do prédio durante minhas rondas. Por algumas noites, nada de anormal aconteceu e comecei a pensar que talvez tudo estivesse apenas na minha imaginação. No entanto, numa dessas madrugadas, pouco depois das 3 da manhã, um alerta luminoso subitamente acendeu no painel. Movimento detectado no subsolo 2. Gelei na hora. Àquela altura da noite, não havia ninguém que devesse estar na garagem e todas as portas de acesso estavam trancadas. O monitor mostrava algo sutil, uma interferência na câmera do fundo do subsolo, como se uma sombra tivesse passado rapidamente diante do sensor. Senti um frio agudo percorrer minha espinha, pois era exatamente o tipo de ocorrência que André tinha ido averiguar na noite em que desapareceu. Por um instante hesitei, recordando as histórias sussurradas e o destino possivelmente terrível de André. Mas meu dever e a curiosidade inquieta falaram mais alto. Peguei meu molho de chaves e não me esqueci de incluir a misteriosa chave 11, que eu já carregava comigo, feito um talismã estranho. Em seguida, segurei firme minha lanterna tentando controlar o tremor das mãos. Com um aperto no peito, chamei o elevador e iniciei a descida até o subsolo 2, observando os números dos andares diminuírem no visor enquanto meu coração acelerava. A cada segundo, as luminárias de presença acenderam automaticamente, banhando a garagem em um brilho amarelado e vacilante. Caminhei entre os carros estacionados, com o eco dos meus passos quebrando a quietude até o canto mais afastado onde a câmera indicara movimento. Ali, atrás de uma espessa coluna de concreto e parcialmente escondida por tubulações expostas, notei uma porta metálica que eu nunca tinha reparado antes. Aquele acesso não constava em nenhum mapa do prédio que eu conhecia. Meu coração acelerou ao perceber que a porta estava ligeiramente entreaberta, como se alguém a tivesse usado recentemente. Com a mão trêmula, empurrei-a devagar, revelando um corredor estreito e mal iluminado adiante. Um corredor que definitivamente não deveria estar ali. O corredor se estendia além dos limites conhecidos do edifício, com paredes de concreto nu, brilhando úmidas sob a luz da lanterna. O ar ali dentro era pesado e gelado. A cada passo incerto que eu dava, mais o absurdo daquele lugar se revelava. Ao longo do corredor estreito, alinhavam-se diversas portas de metal fechadas, cada uma ostentando uma plaqueta indicando um andar que não existia no prédio. Vi números que ultrapassavam o último pavimento conhecido e outros que marcavam subsolos muito abaixo do segundo andar subterrâneo. Engoli em seco ao passar por uma porta marcada como 11º andar, sendo que o edifício só possuía 10 e por outra marcada
3. A numeração prosseguia de forma ilógica. 4, 5, 6, mergulhando cada vez mais fundo em um subsolo impossível. Quase no fim daquele corredor, notei que a plaqueta enferrujada da última porta refletia o feixe da lanterna. Aproximei-me lentamente e distingui o que estava gravado nela. 11. Aproximei-me da porta marcada como 11, com o coração disparado, quase saindo pela boca. Apontei a lanterna para a fechadura enferrujada, sentindo que a chave antiga em meu bolso parecia pesar 1 tonelada naquele instante. Reunindo coragem, enfiei a chave na fechadura. Com um clique alto que ecoou pelo corredor vazio, o cilindro girou e a tranca se abriu. Um vento gélido escapou de dentro, soprando contra meu rosto e arrepiando todos os pelos do meu corpo. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo e então empurrei a porta devagar. Inicialmente, a escuridão do espaço além da porta pareceu me engolir por completo. Varri o ambiente com a lanterna, revelando um amplo salão subterrâneo que não se parecia em nada com o prédio moderno lá de cima. Era como se fosse um andar inteiro inacabado e abandonado. Colunas de concreto bruto desapareciam na escuridão do teto e poças de água estagnada refletiam meu feixe de luz no piso de cimento rachado. O ar estava viciado, carregado de cheiro, de mofo e ferrugem. Dei alguns passos cautelosos para dentro e chamei, quase num sussurro, André? Minha voz soou fraca, devolvida em ecos distorcidos pelas paredes. Nenhuma resposta, apenas o martelar do meu coração. Foi então que meus olhos captaram algo no chão, brilhando sob a luz. Agachei-me lentamente e, com espanto, toquei em um crachá de identificação meio enterrado na poeira. A umidade havia quase apagado o nome impresso, mas consegui decifrar. Era o crachá de André. Um calafrio intenso percorreu minha espinha. Antes que eu pudesse reagir, um som sutil rompeu o silêncio. Um leve chapinhar de água, como se alguém tivesse pisado em uma das poças atrás de mim. Virei-me num sobressalto, erguendo a lanterna rapidamente. A princípio não vi nada, além de sombras entre as colunas. Então, a alguns metros de distância, uma silhueta humana imóvel começou a se delinear na penumbra. Meu coração quase parou. Era a figura de um homem parado ali, vestindo algo que reconheci de imediato. O uniforme de porteiro do prédio. A luz trêmula revelou o distintivo prateado na altura do peito e o boné característico. Senti meus olhos se encherem de lágrimas de alívio e pavor simultaneamente. Quase chamei por André novamente, esperançoso de tê-lo encontrado. Mas algo estava terrivelmente errado. Dei um passo trêmulo em direção à figura e apontei a lanterna para seu rosto. Não havia rosto algum. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma superfície lisa e pálida, sem traço. Humano, como se toda a fisionomia tivesse sido apagada, deixando apenas uma máscara disforme de carne. Um pânico indescritível tomou conta de mim. Um grito de horror ficou preso em minha garganta enquanto eu recuava, chocado. Antes que eu conseguisse recuperar o fôlego ou reagir, percebi uma movimentação sutil ao meu redor. Outras sombras se mexiam nas bordas do salão. Girei a lanterna, aterrorizado, e vi pelo menos mais 2 figuras emergindo da escuridão e se aproximando lentamente. Todas exibiam o mesmo aspecto horrendo, rostos inexistentes, apagados como se cobertos por pele onde deveriam haver feições. Sussurros indecifráveis ecoaram, parecendo vir de todos os cantos à medida que eles cercavam minha posição. Em um lampejo de insanidade, por um instante, julguei ver expressões distorcidas surgindo e sumindo naquelas faces lisas, bocas mudas se abrindo em gritos silenciosos de agonia. O desespero finalmente me dominou. Eu estava cercado. Num rompante de instinto, girei nos calcanhares e disparei de volta em direção à saída. O facho da lanterna sacudia descontrolado à minha frente enquanto eu corria, e meus passos reverberavam pelas paredes de concreto.
Atrás de mim, os sons da perseguição se intensificaram, passos pesados e um ruído áspero de algo se arrastando, indicando que aquelas coisas vinham logo atrás. De repente, senti um toque gelado agarrar a manga do meu uniforme, tentando me deter. Arregalei os olhos e soltei um grito sufocado, desvencilhando-me num tranco desesperado, quase tropeçando no processo. Em um último impulso de pânico, mergulhei, através da porta aberta, de volta ao corredor secreto. No exato instante em que atravessei o vão, a porta metálica se fechou violentamente atrás de mim, batendo com um estrondo ensurdecedor. O impacto foi tão forte que a parede tremeu. A barreira agora estava selada entre mim e aquelas entidades horrendas. Ofegante e atordoado, corri pelo corredor de volta até emergir no subsolo 2 comum. Escancarei a porta camuflada atrás da coluna e me vi outra vez na garagem silenciosa do prédio, como se tivesse saído de um pesadelo para a realidade. Sem perder tempo, atravessei o estacionamento quase cambaleando até alcançar o elevador. Apertei o botão insistentemente, olhando para trás a cada segundo, apavorado com a ideia de ver aquelas figuras surgindo das sombras do corredor. Quando as portas finalmente se abriram, entrei e esmaguei o botão do térreo com o dedo tremendo. Só quando senti o solavanco da subida, meu coração desacelerou um pouco. Por um milagre, eu havia escapado. Na minha mão trêmula, ainda estava agarrado o crachá de André, amassado de tanto eu apertá-lo sem perceber. Se não fosse por esse objeto frio na minha palma, eu poderia acreditar que tudo não passara de um delírio. Quando as portas se abriram no térreo, atravessei o saguão às pressas e me tranquei na guarita da portaria. Assim permaneci até o amanhecer, incapaz de continuar a ronda e saltando de susto a cada ruído no prédio adormecido. Na manhã seguinte, reuni coragem para relatar o ocorrido, mas optei por não entrar em detalhes. Quem acreditaria em mim? Apenas entreguei o crachá de André aos superiores e pedi demissão imediata. Como era de se esperar, a gerência manteve a versão de que André simplesmente abandonou o emprego e nada do que vi naquela noite foi investigado. Dias depois, tomado pela inquietação, tentei levar um funcionário de manutenção até o canto do subsolo 2, onde eu havia encontrado a porta oculta. Não havia sinal algum dela, só uma parede sólida, intocada, como se o próprio prédio escondesse seus segredos à luz do dia. Aquele foi meu ponto final. Saí daquele edifício amaldiçoado e jurei nunca mais voltar. Ainda hoje, sempre que passo nas proximidades daquele prédio, sinto um calafrio percorrer minha espinha. As janelas espelhadas parecem me observar em silêncio durante a noite. O mistério do desaparecimento de André jamais foi esclarecido e ninguém mais ousa falar sobre o que pode haver nos subterrâneos. Mas eu sei o que testemunhei. Eu sei que há algo maligno escondido nas entranhas daquele lugar, algo faminto à espreita nas profundezas de um subsolo que oficialmente nem existe. Se você chegou até aqui, é porque sobreviveu. Mas cuidado, nem todo prédio adormece à noite. Alguns só acordam quando você entra. Boa noite. E se for dormir, tranque bem a porta. Se essa história te arrepiou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, no Relatos Narrados, o medo nunca acaba, ele só muda de andar.